Abra sua Bíblia em capítulo 2 de Filipenses, enquanto eu vou falando aqui, porque eu prometo aos irmãos, eu não vou me alongar, eu vou ser resumido hoje, no nome de Jesus. E é tão interessante, amados, nessa noite eu não sou muito de ter visão, mas quando Deus me dá, eu falo. Antes de cantar a música Quebrando Cadeias, Deus me mostrou, literalmente eu vi cadeias sendo quebradas aqui nessa noite. Oh, rabaçu de canta, rabás. Deus me mostrou braços de pessoas acorrentadas e as correntes caindo por terra. Oh, rabaçu de canta, rabás. Os gigantes estão caindo por terra a partir de hoje na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Todas as afrontas, todas as amarras estão sendo quebradas nessa noite. Zaira, dá para nós cantar isso no final? É um ato profético. Nós vamos declarar isso nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Quantos encontrar, digam amém. Capítulo 2 de Filipenses diz assim, capítulo 8, versículo 8: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Deixa eu começar no versículo 5, vem comigo no 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Diga comigo assim, obediente. Diga mais forte, obediente. Continuando até a morte, e morte de cruz. Pode fechar sua Bíblia. Meus queridos, um dos gigantes que precisam ser derrotados em nossas vidas é a desobediência. Diga desobediência. Amados, vocês não fazem ideia do estrago que essa palavrinha tão pequena causa no mundo espiritual e também no mundo físico. Vocês não fazem ideia, ou melhor, talvez façam ideia, porque tiveram uma triste experiência de não obedecer determinada coisa que era para ser obedecida, e trouxe sobre você consequências terríveis, que não era para ser feito, era para obedecer, e por algum motivo nós desobedecemos, e gigantes se levantam contra as nossas vidas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim ou não? E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, depois que Deus formou todas as coisas, depois que Deus deu forma a todas as coisas, depois que Deus organizou o mundo, organizou tudo no seu devido lugar, como deveria ser. A Bíblia diz no versículo 26, eu quero acompanhar, vou ler com os irmãos aqui. Eu serei bem breve mesmo, amados, prometo para os irmãos. No verso 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas eu quero me focar aqui nesse versículo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pronto. Já um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, e do versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do quê? Do pó da terra. Diga pó da terra. Ele formou o homem do pó da terra. E até então o homem era apenas um boneco formado. Talvez você me pergunte, eu já não sei se eu já falei aqui, mas se eu falei eu vou falar de novo. Talvez você pode se perguntar, a Bíblia diz no livro de Ageu que Deus que seu é o ouro e tu é a prata. Tu é a prata, teu é o ouro. Negócio assim, ele é dono de tudo. Talvez você fale assim, por que será que Deus não me fez
de ouro, de prata ou de um outro material mais precioso e foi me fazer justamente do barro. Uma vez eu fiz essa pergunta a Deus, eu falei assim, mas por que eu fui feito do barro? Por que eu fui feito do pó? O Espírito Santo trouxe a resposta. Se você jogar sementes em cima disso aqui, desse piso, a semente vai brotar? Sim ou não? Não vai. Se você jogar sobre o altar, não vai brotar. Se você jogar em cima de uma rua de ouro, também não vai germinar. Mas aquilo que você joga na terra, germina, brota, cresce e dá fruto. Deus nos fez do pó da terra com um propósito, para nós sermos frutíferos e produtivos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E mais do que isso, aí a Bíblia diz que depois do homem formado, ele veio e soprou nas narinas do homem. E a Bíblia diz que esse tornou-se alma vivente. Diga, alma vivente. Então o homem já não era mais só pó. O homem agora já era alma vivente. E assim como a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e nós sabemos que o nosso Pai, o nosso Deus, é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele também, como ele diz, que nós sejamos a sua imagem, a sua semelhança, para que nós tivéssemos o seu caráter, para que nós tivéssemos a sua vida e nos parecêssemos literalmente com Ele. Ele também nos fez um ser triuno, composto de espírito, de alma e de corpo. Vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Diga assim comigo, eu sou um espírito. Diga forte, diga eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Mas você é muito mais espírito do que carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus me chamar deste mundo, quando a minha senha chegar, a Bíblia diz que esse corpo, o pó, volte ao pó, e o espírito torne a Deus que o deu. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Deus te fez espírito, alma e corpo. Esse Deus não é gente, amado. Você pode glorificar o nome dele à vontade. Então, mas focando dentro do que eu quero falar, que é derrubando o gigante. Estou tentando aprender a mexer com esse negócio aqui, que eu gosto de mexer com as folhas mesmo, viu, pastor Zé Alves? Esse negócio aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas tudo bem. Vamos lá. Amados, e nós sabemos que a obediência procede à honra. Diga, a obediência procede à honra. Diga assim, a obediência traz a honra. Quantos querem ser honrados aqui? Honre a Deus. Obedeça a Deus, porque quando eu obedeço a Deus, eu estou honrando a Deus. E quando eu honro a Deus, Deus também vai me honrar. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Muito bem, o homem tornou-se agora a alma vivente. Um pouquinho mais para frente, vamos lá. Capítulo 2, verso 16. Deus pegou o homem, a Bíblia diz que ele formou o jardim do Éden. Ele formou o jardim do Éden. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele plantou um jardim, pegou, Rogerinho, aquilo que ele havia criado. A primazia da criação é o homem. Colocou no jardim do Éden. No verso 16, ele chama, vem cá Adão, vamos bater um papo aqui. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pastor Evans, né? O Espírito de Deus pegou Adão e falou assim: Adão, é o seguinte, tudo que está aqui está liberado para você. Você pode comer de todos os frutos. Tu está vendo aquela árvore ali na frente, do conhecimento do bem e do mal? É só ela. É só ela que você não pode comer. Porque o dia que você comer dela, você vai, diga morrer. Diga mais forte, morrer. Mas tem coisas que Deus fala para nós: não mexa, não toque. E não está falando da morte física, está falando da morte espiritual, do afastamento de Deus, do afastamento do Espírito de Deus. Tudo bem até aí. Deus deu essa ordem para Adão. Já no capítulo 3, no versículo 6, entra em cena o gigante do qual eu quero falar com os irmãos nessa noite. A serpente, ela apareceu.
E o pastor Eudes falou, eu não sei se foi hoje de manhã, algum desses dias, ele continua operante. Diga assim, o diabo, diga forte, você tem medo, diga assim, o diabo continua operante. Ele pode ter mudado a estratégia, mas trabalha do mesmo jeito contra aqueles que servem a Deus. Diga assim, Deus é bom. Amados, e ali, a Bíblia diz que ele chegou naquela mulher, no verso 6. No verso 1 ele chegou diante da mulher. No versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido. Pronto. A partir daí, a história da humanidade tomou um outro rumo. Sim ou não, pastor Ivanildo? Tomou uma outra direção. Diga assim, misericórdia. Mudou-se. Não foi o plano de Deus que mudou. O homem escolheu a sua independência. Diga assim, viver independente de Deus é uma desgraça. A vida independente de Deus, amados, não é vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E o que nos afasta de Deus é a desobediência. Aí talvez alguns irmãos podem falar assim, mas se... Vou puxar para o lado das mulheres. Foi Eva que comeu. Quantos já ouviram falar isso? Foi a mulher, já viu, né, pastora Meire? Foi a mulher. Amados, a responsabilidade é do homem. Diga glória a Deus. O homem poderia ter resistido, sim ou não? Mas ele participou. Eu não sei o que teria acontecido se ele tivesse resistido, mas teria tomado uma outra tangente, capaz. Amém, amados? Então a responsabilidade é do sacerdote da casa, é do homem da casa. Amém? Os irmãos ficou caladinho agora, os homens, rapaz. Eita glória. Amados, então veja bem, houve agora uma ruptura no mundo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Um gigante se levantou. E ele continua lutando ainda nos dias de hoje contra mim e contra a sua vida. Se eu fosse pedir aqui nessa noite, conversar com cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um enfrenta um gigante. Talvez um enfrenta 2, talvez um enfrenta 3, e assim sucessivamente. Todos nós enfrentamos gigantes. Talvez parecidos, uns maiores, uns menores, mas todos são gigantes. Agora algo precisava ser feito. O estrago foi feito, meu primo. O estrago foi feito. Diga assim, o estrago foi feito. Amados, por causa de um homem, os gigantes se levantaram contra a humanidade. É isso o propósito da nossa campanha nas quinta-feiras, derrubando gigantes. E nós estaremos ministrando palavras dentro do tema derrubando gigantes, quebrando cadeias. Cadeias estão sendo quebradas ainda nessa noite, a partir dessa noite, porque essa noite é uma noite profética, é uma noite de restauração, é uma noite que Deus vai transformar e mudar a sua história. É uma noite que gigantes vão cair por terra no nome do Senhor Jesus. Nós somos os Davis dos dias atuais. Diga assim, eu sou. Diga forte, diga assim, eu sou o Davi dos dias atuais, da nova aliança. Você é o Davi da nova aliança. Diga glória a Deus. Mas eu digo, não existe gigante que vai conseguir ficar de pé diante de você. Não tem. Aí olhando para tudo aquilo, eu creio que Satanás pensou consigo, agora pronto, agora eu vou reinar, eu vou governar sobre a vida do homem. Gigantes se levantaram, porque nós sabemos que existem principados, dominadores e potestades. Cada um atua numa área, e eles são organizados. Agora o mundo encontrava-se distanciado de Deus. E agora o que fazer? O que fazer? O que aconteceu? Mas uma palavra já foi lançada, já justamente naquele dia. Amado, deixa eu ensinar algo tremendo. Vou te dar um rema nessa noite. Toda vez que você pecar, se pecar, a tendência do ser humano é se esconder de Deus. Sim ou não? Diga assim, a tendência do homem, quando peca, é se esconder. Você sabia que deveria ser diferente? Quando o homem chegar a pecar, a tendência dele é correr de Deus, mas teria que ser o contrário, teria que ser correr para Deus, alcançar a redenção de Deus. Amém, amados? Você pode até pecar,
Mas o seu pecado, ele não faz Deus deixar de ser teu Deus, não faz com que o seu pai deixe de ser seu pai. Ele continua sendo seu pai, ele continua sendo seu Deus. O problema é que nós corremos de Deus, mas nós temos que correr para os braços do Pai. Oh, rabaçu de cantaramas. Diga assim: Deus é bom. Vamos lá, no verso 15. De tudo aquilo que Deus fez, que o inimigo fez, Deus já preparou algo vendo lá na frente. Ele já via a igreja batista renascer nos dias de hoje. Já tinha um plano traçado. Ele já conhecia. Mas você fala assim: mas por que Adão fez isso? Por que ele não tirou aquele, amados? Se Deus quisesse robô, ele faria máquinas. Eu tenho a opção de obedecer e não obedecer, de servir e não servir, de ouvir ou não ouvir, de fazer e não fazer. Deus me deu a escolha, assim, diga assim comigo: Deus me deu uma escolha. Então, ou eu sirvo ou eu não sirvo, a decisão é minha. Ou eu dependo de Deus ou eu não dependo de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você: quando eu dependo de Deus, os gigantes que se cruzarem à minha frente vão cair por terra. Aí algumas pessoas falam assim, esses dias mesmo: pastor, se Deus sabe o que eu vou falar, o que eu vou orar, por que precisa eu orar? Quantos já ouviram isso? Eu acredito que alguns que já ouviram. Eu peguei e falei para ele assim: meu querido, é o seguinte, é porque quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, você está demonstrando dependência. Diga: dependência. Você está declarando no mundo espiritual e no mundo físico que você não é nada sem Jesus. João 15:5, se não me engano: sem mim nada podeis fazer. Diga assim: eu vou orar mais então. Porque toda vez que você ora, você está declarando: Senhor, como eu sou dependente do Senhor. Verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Minha avó dizia calcanhar. Diz ainda, né, Bruno? A primeira profecia a respeito do Messias: Jesus viria para redimir o seu povo. Amém, amados? Eu vou pedir você para fechar os teus olhos. Essa noite é uma noite profética. Eu quero que você visualize o gigante que tem te afrontado. Você que está me assistindo, faça a mesma coisa. E comece agora a vê-los caindo por terra um por um. Deus te dando estratégia, Deus te dando revelação, Deus te dando entendimento, Deus te mostrando os caminhos, e eles caindo um por um, e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Somente os que creem aplaudam o Senhor bem forte no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas agora eu quero dar um salto bem rapidinho, eu vou tentar terminar às 7h30. Então algo devia ser feito, porque o estrago estava feito. Foi feito. Vá lá comigo no livro de Mateus, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Abra em capítulo 4, depois você me acompanha aí. Eu vou ler Romanos 5:19. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas agora olha para mim. Vocês estão entendendo a seriedade que é a tal da desobediência? Por causa de um homem, todos tornaram pecadores. Diga assim: tem misericórdia, Jesus. Mas e por causa da desobediência minha ou sua, nós podemos trazer consequências terríveis para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, do nosso próprio casamento, por causa da desobediência. Olha o estrago que foi feito. Mas tudo que nós vivemos, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, todo o sofrimento dele na cruz do Calvário foi por causa da desobediência do homem. Diga: tem misericórdia, Senhor. Diga assim: eu serei mais obediente a partir de hoje. Quando eu li lá em Filipenses, no capítulo 2,
A Bíblia diz que Jesus ele foi obediente, mas tão obediente, pastor Salomão, ao ponto de morrer, ir até a morte, obediente até a morte. Por quê? Mas porque ele precisava consertar o estrago que foi feito no mundo espiritual e que atingiu também o mundo físico. Diga assim: Deus é bom demais. Ele deu o que Ele tinha de melhor para mim e para você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância através de Cristo Jesus. Muitos não têm essa percepção de que o nosso Senhor Jesus sofreu por causa da desobediência de um homem. Eu vou ler novamente, capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, mas tem uma boa nova, vírgula, assim pela obediência de um, diga assim, pela obediência de um, diga forte, diga assim, pela obediência de um, diga assim, muitos foram feitos justos, diga assim, eu sou justo. Não é sua justiça própria, porque se olharmos para você, veremos injustiça se olhar com o olho carnal, mas se eu olhar para você, você está justificado pelo sangue de Cristo Jesus que está sobre a sua vida. Amém, amados? Vale a pena servir esse Jesus. Vamos lá, eu estou falando que tipo de obediência? Obedecer a palavra de Deus. No capítulo 4 do livro de Mateus, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Diga comigo assim, uma coisa, diga forte, amado, diga assim, uma coisa é ser conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Diga agora, outra coisa é ir para o deserto, levado para o deserto, sem o Espírito. Irmão, aí é problema. Está repreendido. Aí é problema, meu querido. É problema. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Eu não vou ler, depois os irmãos leem em casa, mas quiser acompanhar, acompanhe. E a Bíblia diz que quem apareceu novamente, vocês observam aqui o seguinte: o homem caiu aonde? Diga no jardim. Diga jardim do Éden. Foi no jardim do Éden. Depois nós vamos ver, um pouquinho para frente, que foi em um jardim que a nossa vitória foi conquistada, em um outro jardim. Quem apareceu novamente aqui? Diga o diabo. O diabo, o inimigo de nossas almas, o gigante que vai fazer de tudo para você desistir. O diabo, o inimigo que vai fazer de tudo para você destruir o seu casamento, para você desistir do seu casamento. O gigante que vai fazer de tudo para você desistir daquela pessoa que tem um vício. O inimigo, o gigante que vai fazer de tudo para você não romper financeiramente. O gigante que vai fazer de tudo para que você se sinta frustrado, porque você já teve uma frustração financeira e pensa que não vai romper mais. Está repreendido isso na sua vida, no nome de Jesus. Você vai romper, você vai crescer, você vai ser próspero, você vai ser uma empresa de excelência para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. O seu casamento vai viver dias de glória a partir de hoje, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, mas nós estamos rodeados de gigantes. Pastor Zé Alves foi usado tremendamente aqui nas manhãs aqui. Continue assim, pastor, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. É ou não é, pastor Evanildo? Sapato de fogo. Glória a Deus. Amados, capítulo 6 do livro de Efésios. Eu tenho que ter essa revelação no meu espírito, porque se eu não tiver no meu espírito, eu vou tentar contra a minha, eu vou lutar com a carne. Eu vou lutar com a força do meu braço. E dificilmente eu vou vencer. Porque o livro de Efésios, capítulo 6, ali fala tudo. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aí o Espírito de Deus vai trazendo revelação, fala assim, rapaz, é mesmo, minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra aquele que está atuando na vida dessa pessoa para prejudicar a minha vida. Sabe o que você tem que fazer? Levantar as tuas mãos santas, dobrar os teus joelhos e orar em favor dessa vida e dizer, Satanás, saia da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, porque a minha luta não é contra a vida dele. Salve e liberta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não estou entendendo, diga glória a Deus. Os gigantes vão cair na sua vida em nome de Jesus. Em nome de você vai liquidar, vai ser fatura liquidada. Mas ele diz assim, mas a minha luta é contra os principados, as potestades, os dominadores
que habitam nas regiões celestiais. Diga assim: Senhor Jesus, dá-me graça. Mas muito bem, vamos voltar para o capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus, toda vez que o diabo veio, ele combateu o diabo com o quê? Com a palavra. Diga assim: palavra. Diga assim: a palavra derruba gigante. Diga assim: a palavra restaura casamento. Diga assim: a palavra traz prosperidade. Diga assim: traz saúde, traz cura, traz força, traz vigor e leva para o céu. Tudo através da palavra, amados. Use a palavra de Deus na sua vida. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus no seu ministério. Use a palavra nas suas finanças. Use a palavra no seu casamento. Use a palavra na vida do teu filho, na vida daquele que é viciado, na vida daquele que é drogado, na vida daquele que não serve a Deus. Use a palavra de Deus. Porque quando eu uso a palavra, chegou um certo momento que Jesus falou assim: vai-te, Satanás. E Satanás foi embora. E o interessante é que depois que ele derrubou o gigante, porque Jesus derrubou o gigante no deserto, o homem não conseguiu vencer o gigante no paraíso. Diga assim: eita glória. Deus colocou o homem no paraíso, com tudo do bom e do melhor, água cristalina, frutas. Amados, eu creio que tinha fruta ali que a gente nem sabe o que é, porque está guardado. E o inimigo derrotou o homem no paraíso, e Jesus vence o diabo no deserto. Você está passando por um deserto, deixa eu dizer para você: você vai vencer no deserto, em nome do Senhor Jesus. E é interessante que a Bíblia diz, eu não sei se é no livro de Lucas ou de Marcos, que fala que no final dos 40 dias, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram ao Senhor. Diga glória a Deus. Existem anjos do Senhor para te servir, meu querido. Deus está dando ordem aos seus anjos para te servir, para te guardar, te proteger, te livrar de todo o mal e derrubar os gigantes que se levantaram contra você. Diga assim: usa a palavra. Diga para o seu irmão: usa a palavra. O acesso é fácil. E o interessante, amados, que não é igual o Wi-Fi, que uma hora tem, uma hora não tem, uma hora cai, uma hora não dá certo, uma hora não dá certo. Esse daqui você tem ligação direta com o céu, a 24 horas por dia. No momento que você falar com Deus, Ele vai falar com você. Eita glória, aleluia. O homem foi vencido no paraíso, Jesus venceu o diabo no deserto. Diga assim: Deus é bom, Deus é maravilhoso, amados. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. E Jesus, amados, ele sabia que enfrentaria na sua breve passagem pela terra gigantes. E ele derrubou o gigante no deserto através da palavra. Mas ali quando ele foi, nós lemos lá no capítulo 2 do livro de Filipenses, estamos lendo aqui no capítulo 4 de Mateus, houve renúncia. Diga renúncia. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem ter a renúncia. Muitas pessoas querem bênção, mas não querem orar. Muitas pessoas querem restauração no casamento, mas não querem jejuar. Muitos querem um milagre, mas não conhecem a palavra. Diga glória a Deus. Amém, amados. Houve renúncia. Jesus renunciou os céus temporariamente para estar com nós aqui. A Bíblia diz que ele tomou forma de homem. Mas você acha que é fácil para um ser celeste, o Filho unigênito do Pai, vir a este mundo, ser nascido de mulher, tomar forma de homem, saiu de um corpo celestial e viver como homem? Diga: não é fácil. Não é fácil, irmãos. Mas ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Sabe por quê? Porque ele sabia que nós enfrentaríamos gigantes, e sem ele nós não venceríamos gigantes, mas que com ele nós vencemos os gigantes.